Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Você que está aqui agora, seja muito bem-vindo. Comenta aí de onde você está acompanhando, porque o relato de hoje não é qualquer um. É daqueles que fazem a gente parar, refletir e perceber como a vida pode mudar em um piscar de olhos. A BR-020 cortava o sul do Piauí como uma faca cega, abrindo os cerrados secos sem piedade. Eram quase 4 da tarde quando passei pelos últimos sinais de corrente, deixando para trás os postos de gasolina e as carrocerias enferrujadas estacionadas na beira da pista. O sol de outubro caía pesado sobre o braço esquerdo, queimando através da janela aberta. Eu não ligava o ar-condicionado há semanas. Preferia o calor, preferia sentir alguma coisa. O banco do carona estava vazio. Sempre esteve desde aquele dia. Mas agora o vazio tinha peso, tinha forma. Tinha o cheiro do perfume dela, que eu ainda sentia às vezes, quando o vento entrava de jeito na cabine. 3 anos e 2 meses. Foi o tempo que levei para aceitar que Maria não ia mais subir naquele degrau de metal, não ia mais reclamar do meu jeito de dirigir, não ia mais dormir encostada na minha perna enquanto eu guiava pela madrugada. Câncer, rápido, cruel. Do diagnóstico ao velório foram 5 meses que pareceram 5 minutos. E depois, o silêncio. Aquele silêncio que não cabe dentro de casa, que empurra a gente para fora, que faz a estrada parecer o único lugar onde ainda dá para respirar. Eu não tinha mais rota fixa. Pegava o que aparecia, carga para Bahia, para Tocantins, para o norte de Minas. Tanto fazia. O importante era não parar, não voltar cedo demais para Goiânia, não ter que encarar a casa vazia, a cama que virou grande demais, o café da manhã que perdia o gosto antes mesmo de fazer. A estrada estava quase deserta. De vez em quando passava um carro velho, uma moto com 2 na garupa, um ônibus intermunicipal levantando poeira vermelha. O cheiro de diesel se misturava com o da terra seca, com o das cigarras que começavam a cantar nas árvores retorcidas do cerrado. Era tudo tão igual, tão repetido, que eu já nem prestava mais atenção. Só seguia, quilômetro após quilômetro, pensamento após pensamento. Lembrava dela de jeitos estranhos, o jeito que ela amarrava o cabelo antes de entrar no banho. A risada quando eu contava alguma história besta da estrada. A mão dela na minha nuca quando a gente assistia televisão no sofá. Pequenas coisas, coisas que não deveriam doer tanto, mas doíam. Doíam como vidro moído no peito. Passei por Gilboés sem parar. A cidade ficou para trás como um borrão amarelado. A estrada continuava, reta, hipnotizante, me puxando para frente como se soubesse de algo que eu ainda não sabia. O sol começava a amarelar, preparando a descida lenta para o horizonte. Mais meia hora e eu teria que decidir, parar num posto para dormir ou seguir viagem pela noite. Decidiria quando chegasse a hora. Sempre decidia assim, no impulso, no cansaço, na vontade de fugir ou de parar de fugir. Foi quando vi o primeiro sinal estranho. Uma caminhonete velha, marrom, parada no acostamento, porta aberta, ninguém por perto. Diminuí a velocidade por instinto, olhando pelo retrovisor, mas não vi ninguém. Talvez tivesse quebrado. Talvez o motorista tivesse ido buscar ajuda. Acelerei de novo, tentando não pensar muito. A estrada ensina a gente a não se meter em tudo. Tem coisas que não são da nossa conta, mas a sensação ficou. Aquela sensação ruim de que algo estava errado, de que eu deveria ter parado. Balancei a cabeça, tentando espantar o pensamento. Liguei o rádio. Música sertaneja, estática, notícias sobre o preço do boi. Desliguei. O silêncio voltou, mais pesado. Mais 1 quilômetro. 2, 3. Foi quando vi o homem. Ele estava ajoelhado no acostamento, uns 200 metros à frente, meio escondido por um arbusto seco. Tinha uma pá na mão. Cavava com pressa, com raiva, jogando terra para trás. E então eu vi uma mulher,
loira, jovem, deitada num buraco raso. A barriga enorme, redonda, impossível de ignorar. Grávida. Meu pé hesitou no acelerador. O cérebro demorou 2 segundos para processar o que os olhos estavam vendo. Não podia ser o que parecia. Não podia, mas era. O homem pegou mais uma pá cheia de terra e jogou sobre ela. A mulher se mexeu, levantou o braço, tentou se proteger. Ela estava viva. Pisei no freio com tudo. O caminhão gemeu, derrapou na poeira, as rodas traseiras patinaram antes de finalmente pararem. O coração martelava no peito, a boca seca, as mãos tremendo no volante. Fiquei parado por 1 segundo, 2, olhando pelo espelho. O homem tinha parado de cavar. Olhava na minha direção. Desliguei o motor. O silêncio explodiu dentro da cabine. Abri a porta. Desci. As pernas bambas, o suor frio já descendo pelas costas apesar do calor. Comecei a andar de volta, devagar, cada passo parecendo pesar 1 tonelada. A poeira grudava na boca, o sol batia nos olhos. A distância parecia não diminuir nunca. "Tá tudo bem aí?" Gritei, a voz saindo rouca, trêmula. O homem largou a pá, ficou de pé, era alto, magro, com uma camisa xadrez suja de terra. Olhou para mim. Olhou para a mulher no buraco. Olhou de novo para mim. E correu. Correu em direção ao mato, pulando a cerca de arame farpado, sumindo entre os arbustos secos. Não gritei para ele parar. Não corri atrás. Alguma coisa mais forte me puxou na outra direção, para perto dela. Acelerei o passo. Depois corri. O coração batendo na garganta, o medo e a adrenalina se misturando, formando um gosto metálico na boca. Cheguei à beira do buraco e parei ofegante. Ela estava lá embaixo, olhos arregalados, rosto coberto de terra e lágrimas. As mãos tentando se apoiar nas paredes do buraco, escorregando, arranhando a terra. A barriga enorme subindo e descendo com a respiração rápida, desesperada. "Calma." Foi tudo que consegui dizer. "Calma, eu vou te tirar daí." Ela me olhou como se não acreditasse que eu fosse real. Como se esperasse que eu também pegasse uma pá e continuasse o trabalho. Os lábios tremiam. Não conseguia falar. Ajoelhei na beira do buraco e estendi a mão. "Consegue pegar na minha mão? Consegue se levantar?" Ela tentou. Deus, como tentou. Mas o buraco era fundo demais, o corpo pesado demais, o medo grande demais. Cada movimento parecia custar tudo o que ela ainda tinha de força. Olhei em volta. A pá estava ali, largada na terra. Peguei. Comecei a cavar ao redor, alargando o buraco, fazendo uma espécie de rampa. A terra estava dura, compactada pelo sol. Cada pá doía nos braços, nos ombros, nas costas. O suor escorria, queimava os olhos. Mas eu não parava, não podia parar. "Segura firme", disse, jogando a pá de lado e pulando para dentro do buraco. A terra cedeu um pouco sob meu peso. Fiquei de lado, coloquei os braços embaixo dos dela, segurei firme. Ela pesava, não pela gordura, mas pelo peso de alguém que carrega 2 vidas. No 3, 1, 2, 3... Empurrei. Ela empurrou. O chão embaixo dos meus pés escorregou, mas consegui erguer ela até a beira. As mãos dela se agarraram no chão firme. Dei mais um impulso. Ela rolou para fora, deitou de lado na terra, respirando fundo, soluçando. Subi atrás, sentei ao lado dela. Ofegante, tonto. O mundo girando um pouco. Nenhum de nós disse nada por um longo tempo. Só o vento, as cigarras, o som distante de um carro passando na estrada e o peso imenso do que tinha acabado de acontecer. Quer que eu continue com o capítulo 2? Continue, capítulo 2. O medo tem nome. Ela continuava deitada de lado, abraçada à própria barriga, tremendo. Não era frio. O sol ainda queimava, o chão irradiava calor, mas o corpo dela tremia como se estivesse no meio de uma nevasca. Levantei devagar, as pernas ainda fracas, e voltei correndo até o caminhão. Peguei a lona que uso para cobrir a carga, uma garrafa d'água e a camisa limpa que tinha guardado atrás do banco.
Quando voltei, ela tinha conseguido se sentar. Os olhos vagavam pela estrada, pelo mato, procurando algo, procurando ele. Ajoelhei na frente dela e estendi a garrafa. Bebe devagar. As mãos tremiam tanto que tive que segurar a garrafa junto com ela. A água escorria pelos cantos da boca, lavando um pouco da terra do rosto. Ela bebeu em goles curtos, ofegantes, como se tivesse esquecido como se faz isso. Ele vai voltar. Foi a primeira coisa que disse, a voz fina, quebrada. Não vai, não. Correu feito um covarde. Você não conhece ele. Ele sempre volta. Coloquei a lona nos ombros dela, cobrindo os braços arranhados, o vestido azul rasgado na lateral. Ela se encolheu embaixo do tecido, apertando contra o corpo como se fosse um escudo. Como você se chama? Perguntei, tentando manter a voz calma, firme. Ela demorou para responder. Os olhos finalmente encontraram os meus. Eram castanhos, fundos, cheios de uma dor que eu reconhecia. A mesma dor que eu via no espelho todos os dias. Júlia, eu sou Reinaldo, mas todo mundo me chama de Renan. Tentei um meio sorriso. Não funcionou muito bem. Você está machucada? Alguma coisa doendo muito? Ela balançou a cabeça, mas viu o jeito que a mão foi para o lado da barriga, protegendo. O bebê, ele está mexendo? Tá. A voz saiu num fio, mas havia um alívio minúsculo nela. Não para de chutar. Então tá bravo. É bom sinal. Respirei fundo. Júlia, a gente precisa sair daqui. Precisa te levar para um hospital. De quantos meses você tá? 8. 8,5. Meu estômago apertou. 8,5. Prestes a nascer. E alguém tinha tentado enterrar ela viva. Consegue andar até o caminhão? É ali, ó, pertinho. Ela olhou na direção que apontei. Parecia a quilômetros de distância, mas assentiu. Segurei o braço dela, firme mas delicado, e a ajudei a se levantar. O corpo oscilou. Por um segundo achei que fosse cair, mas ela segurou firme no meu ombro. Fomos devagar, passo por passo, a respiração dela pesada, intercalada por pequenos gemidos de dor. Eu falava baixo, palavras soltas, tentando distrair, acalmar. É logo ali, isso, devagar, sem pressa, você está indo bem. Quando chegamos no caminhão, havia olhar para a cabine como se fosse uma montanha impossível de escalar. O degrau parecia alto demais. Vou subir primeiro e te puxar, tá bom? Subi, me posicionei, estendi as duas mãos. Ela colocou o pé no degrau, segurou minhas mãos e, com um esforço que fez o rosto dela se contorcer, subiu. Quase caiu para trás, mas segurei firme. Dentro da cabine, ela se deixou cair no banco do carona, a respiração saindo em rajadas curtas. Fechei a porta do lado dela e dei a volta correndo. Subi, liguei a ignição, o motor tossiu. Tossiu de novo, não pegou. Não, murmurei, girando a chave outra vez. Nada. Por favor. Tentei de novo. O motor gemeu, fraco, moribundo. A bateria, a maldita bateria que eu vinha enrolando para trocar há semanas. Bati no volante soltando um palavrão baixo. Júlia me olhava com os olhos arregalados, o pânico voltando. Ele vai voltar, sussurrou. Ele sempre volta. Não vai. Eu não vou deixar. Mas a verdade é que eu não sabia de nada. Olhei em volta, a estrada vazia. O sol começando a descer. O mato dos dois lados, denso, cheio de sombras. Peguei o celular do suporte. Sem sinal. Óbvio. Claro que não teria sinal. Nessa altura da BR-020, entre o nada e lugar nenhum, o sinal vinha e ia como bem entendia. Espera aqui. Tranca a porta. Não abre para ninguém, ouviu? Só para mim. Onde você vai? Tem um barranco ali na frente. Às vezes pega sinal lá em cima. Vou tentar ligar para a polícia. O medo no rosto dela era palpável, mas ela assentiu. Tranquei a porta por fora e corri em direção ao barranco, uns 50 metros à frente. A subida era íngreme, cheia de pedras soltas e espinhos. Arranquei a palma da mão num galho seco, mas não parei. Lá em cima, levantei o celular para o alto.
Uma barrinha, fraca, piscando. Disquei 190. A ligação caiu. Tentei de novo. Chamou. Atendeu com chiado. Alô? Alô, polícia? Sim, emergência. Diga, tem uma mulher grávida aqui. Alguém tentou enterrar ela viva. BR-020, entre Gilboés e... A ligação caiu. Liguei de novo. Nada. De novo. Caixa postal. A barrinha sumiu. Porra! Desci correndo, escorregando, quase caindo. Quando cheguei perto do caminhão, gelei. Havia uma caminhonete parada atrás dele. Marrom. Velha. A mesma que eu tinha visto no acostamento quilômetros atrás. O coração disparou. Corri, mas antes que chegasse, vi a porta do motorista se abrir. Um homem desceu, alto, magro, camisa xadrez suja de terra. Ele olhou para mim, sorriu. Não era um sorriso bonito. Era o sorriso de quem sabe que tem vantagem. Ela é minha, disse, a voz calma, quase amigável. O que está na barriga dela é meu. Então sugiro que você entre no seu caminhão e vá embora. Parei a uns 10 metros dele. As mãos fechadas em punhos, o sangue martelando nas têmporas. Nem pensar. Ele deu de ombros, como se a resposta não importasse muito. Sua escolha. E começou a andar em direção à porta do caminhão. Continuo com o capítulo 3. Continue capítulo 3. A linha que não se cruza meu corpo reagiu antes da cabeça. Corri. Não pensei, não calculei, só corri. Cheguei entre ele e a porta do caminhão no exato momento em que sua mão tocava a maçaneta. Empurrei o braço dele para longe. Eu disse que não. Ele me olhou de perto pela primeira vez. Os olhos eram pequenos, fundos, do tipo que não revela nada. Tinha uma cicatriz fina atravessando a sobrancelha esquerda. O cheiro de suor velho e terra misturado com algo mais forte. Cachaça, talvez. Você não sabe de nada, velho, disse, a voz ainda calma, mas com uma ponta de algo perigoso embaixo. Não sabe o que ela fez. Não sabe o que ela é. Não preciso saber. Vi o que você estava fazendo, e isso já me basta. Ele sorriu de novo. Deu um passo para trás, as mãos abertas, numa falsa rendição. Tá bom. Você é o herói da história. Parabéns. Cuspiu no chão. Mas o herói sempre se fode no final, sabia? Sempre. Virou de costas e começou a andar em direção à caminhonete. Cada fibra do meu corpo queria acreditar que ele ia embora, que ia entrar naquela lata velha e sumir na estrada. Mas alguma coisa no jeito que ele andava, devagar demais, tranquilo demais, não me deixou relaxar. E eu estava certo. Ele parou na porta do motorista, abriu, inclinou o corpo para dentro. Quando se virou de novo, tinha algo na mão. Uma faca. Não era grande, dessas de cabo de madeira, lâmina curta e grossa, de caça, mas era suficiente. Sempre é. Última chance, velho. Entra no caminhão e vai embora. Finge que não viu nada. Minha boca estava seca. O coração batia tão forte que parecia que ia estourar pelas costelas. Olhei em volta procurando algo, qualquer coisa. A chave de roda estava no caminhão. A pá ficou lá perto do buraco. Só tinha eu, ele e aquela faca. Não vou deixar você encostar nela. Ele suspirou. Pareceu genuinamente entediado. Então você escolheu. Começou a andar na minha direção. Devagar, sem pressa. Segurava a faca solta ao lado do corpo, como quem segura um cigarro. Recuei um passo. 2. Minhas costas tocaram a lateral do caminhão. Não tinha para onde ir. Foi quando ouvi o barulho. Um clique seco, metálico, vindo de dentro da cabine. A porta se abriu. Júlia desceu, se segurando no degrau, cambaleando. Na mão dela, a chave de roda que eu tinha deixado no chão da cabine. Para, disse ela, a voz trêmula, mas firme. Para agora, Diego. Diego. Então o medo tinha nome. Ele parou. Olhou para ela. A expressão mudou. Não era mais tédio. Era algo pior. Era prazer. Aí está você, disse, quase carinhoso. Achei que tinha perdido a língua. Eu liguei para a polícia.
mentiu Júlia, a voz ganhando força. Ele já vem vindo. Já era. Diego riu. Um riso curto, seco. Não ligou nada, não tem sinal aqui, eu sei. Conheço essa estrada melhor que você conhece a cor da sua própria cagada. Deu mais um passo. Agora larga isso aí e vem comigo. A gente resolve isso em casa, como sempre. Não vou voltar, nunca mais. Vai sim. A voz dele endureceu. Porque o que tá na sua barriga é meu, entendeu? Meu. Júlia apertou a chave de roda com as duas mãos. Tremia tanto que parecia que ia cair a qualquer momento, mas não largou. Esse bebê não é seu. Nunca foi. O sorriso de Diego sumiu. O quê? Não é seu, repetiu ela, as lágrimas escorrendo. Nunca foi. Por isso você quis me matar. Porque descobriu. Porque não aguenta a ideia de que eu dei para outro o que você nunca soube dar para mim. O silêncio que caiu foi pesado, denso. Diego ficou parado, processando. E então, algo se quebrou dentro dele. Vi nos olhos, a raiva explodindo, vermelha, cega. Ele avançou. Não em mim, nela. Meu corpo reagiu sozinho. Me joguei na frente, os braços abertos. A faca veio rápida, num movimento lateral. Senti a lâmina rasgar a manga da camisa. A queimadura aguda no braço. Não era fundo, mas ardia como fogo. Diego preparou outro golpe, mais firme dessa vez, mirando o pescoço. Foi quando Júlia gritou e acertou a chave de roda nas costas dele. Não foi forte, não foi devastador, mas foi suficiente para fazê-lo tropeçar, perder o equilíbrio. Aproveitei, empurrei com tudo. Ele caiu de costas na terra, a faca voando da mão, caindo a uns 3 metros de distância. Os dois corremos para a faca. Eu era mais velho, mais cansado, mas estava mais perto. Peguei primeiro, joguei longe, para o meio do mato. Diego ficou de joelhos, ofegante, olhando para mim com um ódio tão puro que dava para sentir o gosto no ar. Vai se arrepender, cuspiu. Vai se arrepender de ter enfiado o nariz onde não foi chamado. Pode ser, mas hoje não é esse dia. Voltei para o caminhão, peguei Júlia pelo braço e a ajudei a subir. Ela subia devagar, gemendo de dor. Diego começou a se levantar. Subi atrás dela, tranquei as portas pelos 2 lados. Tenta ligar de novo, pediu Júlia, a voz sufocada. Por favor. Girei a chave na ignição, mais por instinto do que por esperança. O motor gemeu de novo e pegou. Graças a Deus, o motor pegou. Pisquei, não acreditando. Não tinha tempo para pensar. Coloquei em primeira, acelerei fundo. O caminhão sacudiu, avançou, levantando poeira vermelha. Pelo retrovisor, vi Diego correndo atrás, gritando algo que não conseguia ouvir. Mas não importava. A distância aumentava. Ele diminuía. Até que foi só um ponto escuro no meio da estrada. E então sumiu. Júlia chorava baixinho, abraçada à barriga. Eu segurava o volante com as 2 mãos, os nós dos dedos brancos, o braço ferido latejando. Mas eu não parava, não olhava para trás. Só seguia em frente, quilômetro após quilômetro, deixando aquele pesadelo para trás. Ou pelo menos era isso que eu queria acreditar. Porque lá no fundo, uma parte de mim sabia. Diego não era do tipo que desiste. E aquela estrada ainda era muito longa. Continuo com o capítulo 4? Continue capítulo 4. Fantasmas no retrovisor. Dirigi por 15 minutos em silêncio, 15 minutos que pareceram 15 horas. Os olhos grudados na estrada, mas a cabeça no retrovisor, esperando ver os faróis da caminhonete marrom surgindo atrás de nós. O braço ardia, sentia o sangue grudando na manga rasgada, escorrendo devagar até o cotovelo. Não era grave, mas precisava cuidar. Depois, agora era só seguir. Júlia tinha parado de chorar, mas a respiração ainda saía irregular, entrecortada. Ela olhava pela janela, as mãos apertadas na barriga, os lábios se movendo em silêncio, rezando talvez. Ou apenas conversando com o bebê, tentando acalmá-lo, acalmar a si mesma. Você tá bem? Perguntei, quebrando o silêncio. Ela não respondeu logo.
Continuou olhando pela janela, vendo o cerrado passar, as árvores retorcidas, o horizonte começando a ganhar tons de laranja e rosa com o sol se pondo. Não sei mais o que é estar bem, disse por fim, a voz baixa, cansada. Faz tanto tempo que eu não sei. Não soube o que responder. Conhecia bem essa sensação. Tinha vivido com ela desde o dia em que enterrei Maria. Então só assenti, mantendo os olhos na estrada. Tem um posto uns 40 quilômetros daqui, falei. A gente para lá. Cuido desse corte. Você come alguma coisa. A gente descansa um pouco. E eu ligo para a polícia de novo, com calma dessa vez. Ele vai estar lá. Como? Diego. Ele vai estar esperando. Júlia se virou para mim, os olhos vermelhos, inchados. Ele conhece essa estrada melhor que ninguém. Sabe todos os atalhos, todos os desvios. Ele vai chegar lá antes da gente. Então a gente não para. Segue direto até a próxima cidade. Tem Barreiras mais à frente, uns 100 e poucos quilômetros. Lá tem hospital, polícia, tudo. Ela balançou a cabeça, mas não parecia convencida. O medo estava cravado fundo nela. Não era só medo de Diego. Era medo de tudo, do mundo, de estar viva. Olhei para o painel. O ponteiro da gasolina oscilava perigosamente perto do vermelho. Merda. Com o motor falhando antes, não tinha prestado atenção. Estava quase na reserva. Júlia, a gente vai ter que parar. Não tem jeito. Ela fechou os olhos. Respirou fundo. Quando abriu de novo, havia uma resignação ali. Como se já soubesse que as coisas ruins eram inevitáveis, que não adiantava fugir. Tudo bem, sussurrou. Mas não me deixa sozinha. Por favor. Não vou deixar. Prometo. A estrada começou a escurecer. O sol tocou o horizonte, derramando vermelho e dourado sobre tudo. As sombras ficaram longas, densas. Acendi os faróis. O painel se iluminou fraco, piscando um pouco. A bateria ainda estava ruim. Precisava recarregar melhor. Mas pelo menos o caminhão seguia. Roncando baixo, quente, mas seguia. Foi quando vi as primeiras luzes à frente. Posto Estrela do Oeste. Conhecia o lugar. Já tinha parado lá algumas vezes. Era pequeno, meio decadente, mas tinha o básico. Bomba de gasolina, uma lanchonete 24 horas, banheiros que funcionavam mais ou menos. E o mais importante, gente, testemunhas. Diego não seria louco de tentar algo num lugar com gente por perto. Pelo menos era nisso que eu queria acreditar. Encostei na bomba. Um frentista magro, de boné sujo, saiu arrastando os pés da guarita. Desci do caminhão, as pernas pesadas, o corpo inteiro doendo de cansaço e tensão. Completa o tanque, pedi, a voz rouca. E tem um telefone que funciona aqui? Tem sim, lá dentro. R$2 o minuto. Obrigado. Dei a volta e abri a porta do lado de Júlia. Ela olhava para o posto como se fosse uma armadilha. Vem, vamos entrar. Você precisa comer alguma coisa. E eu preciso ligar para a polícia. Ela desceu devagar, se apoiando em mim. Andamos até a lanchonete. Era um cômodo estreito, com 3 mesas de fórmica, um balcão velho e uma televisão nos últimos suspiros pendurada no canto. Cheirava a óleo requentado e café velho. Mas era quente, era iluminado, era seguro, ou parecia ser. Uma mulher gorda de avental manchado apareceu atrás do balcão. Boa noite. O que vão querer? 2 pratos de comida, o que tiver pronto, e um copo de suco para ela. A mulher olhou para Júlia, para o estado dela, o vestido sujo, rasgado, os arranhões nos braços, a barriga enorme, e franziu a testa, mas não perguntou nada. Só assentiu e foi para a cozinha. Sentei Júlia numa das mesas e fui até o telefone público no canto. Coloquei 2 moedas. Disquei 190. Atendeu rápido dessa vez. Polícia Militar, boa noite. Boa noite. Eu preciso reportar uma tentativa de homicídio. Uma mulher grávida. O agressor tentou enterrar ela viva na BR-020, entre Gilboés e Barreiras. Houve uma pausa. Ouvi digitação do outro lado. O senhor pode repetir? Tentou enterrar? Isso, eu vi.
Parei e tirei ela de lá. O agressor fugiu, mas voltou depois com uma faca. Ele está atrás da gente agora. Entendo. Qual o nome da vítima? Júlia. Ela está grávida de 8 meses. A gente está agora no posto Estrela do Oeste, na BR-020. Preciso que mandem uma viatura aqui. Urgente. Vou registrar a ocorrência, mas, senhor, a viatura mais próxima está em Santa Rita de Cássia. Vai levar pelo menos 1 hora para chegar aí. 1 hora? É uma região difícil, senhor. Muito território, pouca viatura. Mas vou marcar como urgente. Qual seu nome? Reinaldo. Reinaldo Ferreira. Tá bem, seu Reinaldo. Fique no posto. Não saiam de lá. A viatura está a caminho. Obrigado. Desliguei. 1 hora, 60 minutos. Tempo demais. Tempo suficiente para Diego aparecer. Tempo suficiente para tudo dar errado. Voltei para a mesa. A comida tinha chegado. Arroz, feijão, uma carne seca que parecia couro. Mas estava quente. Júlia mexia no prato, sem vontade, empurrando os grãos de arroz de um lado para o outro. Come, pedi. Você precisa. O bebê precisa. Ela colocou um garfo na boca. Mastigou devagar. Engoliu com dificuldade. Lágrimas escorriam de novo. Por que você parou? Perguntou de repente, os olhos fixos no prato. Por que não seguiu viagem? Seria mais fácil, mais seguro. A pergunta me pegou de surpresa. Fiquei em silêncio por um momento, procurando a resposta certa, mas não tinha a resposta certa, só tinha a verdade. Porque eu também já fui enterrado, disse baixinho, e ninguém parou para me tirar de lá. Ela me olhou, realmente me olhou, pela primeira vez desde que a tirei daquele buraco, e algo passou entre nós. Um entendimento, um reconhecimento. 2 buracos se encarando. Foi quando a luz do posto piscou. 1 vez, 2, e apagou. Continuo com o capítulo 5. Continue capítulo 5. Quando a luz se apaga, a escuridão caiu como um pano pesado, completa, absoluta. Ouvi Júlia prender a respiração. Minha mão foi instintivamente para o braço dela, apertando de leve. Calma, deve ser o gerador. Acontece direto nesses postos. Mas minha voz não convenceu nem a mim mesmo. Do lado de fora, através da janela suja da lanchonete, vi o frentista acender uma lanterna. O feixe de luz cortava a escuridão, indo em direção aos fundos do posto. A mulher da cozinha resmungou algo sobre essa porcaria de gerador e acendeu uma vela num castiçal velho sobre o balcão. A chama tremeluziu. As sombras dançaram nas paredes. E no meio daquele silêncio tenso, ouvi um som que fez meu sangue gelar. O ronco de um motor, vindo devagar pela estrada. Levantei rápido, derrubando a cadeira. Fui até a janela. Pressionei o rosto no vidro, tentando ver através da escuridão lá fora. Um farol. Depois, 2. Amarelados, fracos. Uma caminhonete velha entrando no posto. Marrom. É ele! Sussurrou Júlia atrás de mim, a voz estrangulada de pânico. Eu falei que ele ia estar aqui. Minha mente acelerou. Avaliei as opções. A porta da frente era a única saída. Os banheiros nos fundos não tinham janelas, eu sabia. O caminhão estava do lado de fora, mas para chegar nele, teríamos que passar por Diego. Vocês conhecem ele? A mulher do balcão se aproximou segurando a vela. A curiosidade misturada com preocupação no rosto. Conhece não, mas ele está atrás da gente. Olhei para ela direto nos olhos. A senhora tem algum lugar onde a gente possa se esconder? Algum depósito, alguma coisa? Ela hesitou. Olhou para Júlia, para a barriga dela, para o medo estampado no rosto. Assentiu. Tem uma despensa nos fundos. É pequena, mas serve, por favor. Ela acenou para que seguíssemos. Peguei Júlia pela mão e fomos rápido, atravessando a cozinha apertada, cheia de panelas sujas e cheiro de gordura velha. No fundo, uma porta de madeira empenada. A mulher abriu. Dentro, prateleiras com latas, sacos de arroz, caixas de bebida, apertado, quente, mas escuro. Entrem. Eu fecho por fora. Se ele perguntar, não vi ninguém.
Obrigado, murmurei. Muito obrigado. Júlia entrou primeiro, eu atrás. A porta se fechou. Ouvi a tranca do lado de fora, escuridão total de novo. Fiquei parado, tentando controlar a respiração. Júlia se encostou nas prateleiras, a mão na barriga, gemendo baixinho. Tá doendo? Sussurrei. Um pouco. Acho que é só o nervoso. Respira fundo, devagar. A polícia já vem vindo. Mentira. Ainda faltavam uns 40 minutos. Talvez 50. Uma eternidade. Ouvi a porta da lanchonete se abrir. Passos pesados entrando. Depois a voz dele. Calma, educada até. Boa noite. Boa noite, respondeu a mulher, a voz neutra. A senhora viu um caminhão estacionado aqui, cinza, com uma faixa vermelha na lateral? Silêncio. Meu coração martelava tão alto que tinha certeza de que ele conseguia ouvir através da parede. Vi sim, disse a mulher. Mas o motorista já foi embora. Faz uns 10 minutos. Sozinho? Sozinho. Tem certeza? Tenho. Só tomou um café rápido e foi embora. Disse que tinha pressa. Outro silêncio. Mais longo, mais pesado. Consegui imaginar Diego ali, os olhos pequenos varrendo o ambiente, procurando sinais, inconsistências. Posso dar uma olhada nos banheiros? Pode, mas não tem ninguém lá. Frentista está lá fora tentando consertar o gerador. Se quiser perguntar para ele também. Não precisa. Ouvi os passos se afastando, indo em direção aos banheiros. A porta de um deles se abrindo, batendo contra a parede, depois a outra. Silêncio. Os passos voltando. Ele estava mais perto agora. Muito perto. Do outro lado da parede. Júlia apertou minha mão com força. Senti as unhas cravando na palma. Não reclamei. Segurei firme também. Essa porta aqui, disse Diego, e meu estômago despencou. Dá pra onde? Dispensa. Só tem comida lá. Importa se eu olhar? Importo, sim. Tem um cadeado nessa porta e eu não acho a chave faz meses. Tá tudo lacrado lá dentro de qualquer jeito. Mentira. Não tinha cadeado nenhum. Só a tranca simples. Mas ela mentiu sem gaguejar, sem hesitar. Deus abençoe aquela mulher. É mesmo? A voz de Diego tinha uma ponta de desconfiança. É, olha aí se não acredita. Pode puxar. Não abre. Ouvi o barulho da maçaneta sendo testada. Sacudiu uma vez, duas. A porta tremeu levemente, mas não abriu. A tranca segurou, por enquanto. Tá vendo? Disse a mulher. Agora, se não tem mais nada, eu tenho trabalho a fazer. Diego não respondeu logo. Fiquei imaginando ele ali, decidindo, acreditar ou não, forçar a porta ou ir embora. Os segundos se arrastavam como horas. Tá bom, disse finalmente. Desculpa o incômodo. Sem problema. Os passos se afastaram. A porta da lanchonete se abriu. Fechou. Silêncio. Nenhum de nós se mexeu. Respirávamos pela boca, tentando não fazer barulho. Minha mão ainda sangrava, o corte latejando. O suor escorria pelas costas. A despensa era quente, abafada. Júlia tremia. Quanto tempo ficamos ali? 5 minutos? 10? Impossível dizer. O tempo tinha parado, até que ouvi o som do motor ligando. Afastando-se, sumindo na estrada. Mesmo assim, não nos mexemos. Não até a porta se abrir e a luz da vela revelar o rosto cansado da mulher do balcão. Ele foi embora, disse baixinho. Mas vocês não podem ficar aqui. Ele pode voltar. Saí primeiro, as pernas bambas. Júlia veio atrás, segurando a parede para não cair. Meu corpo inteiro doía, não da briga, do medo, do peso de estar vivo quando tudo dentro gritava para desistir. Muito obrigado, disse para a mulher. A senhora nos salvou. Ela balançou a cabeça, os olhos cansados, tristes. Já fui essa moça aí uma vez, disse olhando para Júlia. Sei o que é ter medo de homem. Sei o que é não ter para onde correr. Suspirou. Agora vão, rápido, e não parem até chegarem num lugar seguro de verdade. Pagamos rápido, saímos pela porta dos fundos, o gerador ainda não tinha voltado.
O posto estava na penumbra, iluminado só pela luz da lua e pelas lanternas do frentista. Corremos até o caminhão. Subi, ajudei Júlia a subir, tranquei as portas, liguei o motor. Dessa vez pegou de primeira. Graças a Deus. Acelerei para fora do posto, voltando para a BR-020. Olhei no retrovisor a cada 3 segundos, esperando ver os faróis amarelados surgindo atrás de nós. Mas não vieram, pelo menos não ainda. Ele não vai desistir, disse Júlia, a voz fraca. Não importa para onde a gente vá, ele vai atrás, sempre vai. Então a gente vai ter que fazer ele desistir, respondi, sem saber exatamente como. Mas eu sabia uma coisa, não ia deixar aquele homem encostar nela de novo. Não enquanto eu ainda tivesse ar nos pulmões e força nos braços, mesmo que isso custasse tudo o que me restava. Continuo com o capítulo 6? Continue capítulo 6. O peso das lembranças. A estrada se estendia à frente, negra e vazia. Os faróis do caminhão cortavam a escuridão, revelando trechos de asfalto rachado, faixas apagadas, placas enferrujadas apontando para cidades que eu nunca tinha ouvido falar. Barreiras estava a uns 80 quilômetros ainda, mais de 1 hora de viagem. 1 hora que parecia uma vida inteira. Júlia tinha adormecido, ou fingido adormecer. A cabeça encostada na janela, os braços em volta da barriga, a respiração irregular. De vez em quando gemia baixinho, o rosto se contorcendo. Dor ou pesadelo eu não sabia. Talvez os dois. Olhei para o braço. A manga da camisa estava encharcada de sangue seco. O corte tinha parado de sangrar, mas ardia. Precisava lavar, passar alguma coisa, mas não agora. Agora era só dirigir. O silêncio dentro da cabine era denso, pesado, cheio de coisas não ditas. E no meio desse silêncio, as lembranças começaram a vir. Sempre vinham quando eu ficava sozinho com meus pensamentos por tempo demais. Maria. O jeito que ela sorria de canto de boca quando eu contava alguma piada ruim. O jeito que prendia o cabelo num coque bagunçado antes de cozinhar. A mão dela na minha nuca quando a gente assistia televisão. Coisas pequenas, coisas que não deveriam importar tanto, mas importavam. Deus como importavam. Eu não estava lá quando ela precisou. Essa era a verdade que me perseguia todos os dias. Eu estava na estrada, sempre na estrada, levando carga para Cuiabá, para Campo Grande, para o fim do mundo, ganhando dinheiro para pagar as contas, para dar uma vida melhor para ela. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesmo, mas a verdade é que eu fugia. Fugia das consultas médicas, dos resultados dos exames, do cheiro de hospital que grudava nela mesmo depois de voltar para casa. Fugia do medo de perdê-la. E no fim, perdi ela do mesmo jeito, sozinha, enquanto eu carregava tomate para um supermercado em Goiás. Ela ligou 3 vezes, deixou 2 mensagens. Eu estava numa área sem sinal. Quando vi, já era tarde. Quando cheguei no hospital, ela já tinha ido, os olhos fechados, as mãos frias. E eu ali, suado, sujo de estrada, chorando feito criança na frente de enfermeiras que fingiam não ver. Você nunca está aqui quando eu preciso. Foi a última coisa que ela me disse, 1 semana antes, durante uma briga. Uma briga besta sobre eu ter esquecido de comprar o remédio dela. Eu respondi com raiva, disse que trabalhava feito um condenado, que ela não entendia nada. Bati a porta, peguei o caminhão e saí. E aquelas palavras ficaram, ecoando, verdadeiras. Você nunca está aqui quando eu preciso. Olhei para Júlia, adormecida, vulnerável, grávida de um bebê que não era do homem que queria matá-la, fugindo de um passado que a perseguia quilômetro após quilômetro. E eu estava aqui. Dessa vez, eu estava aqui. Talvez fosse por isso que não consegui seguir viagem quando a vi naquele buraco. Talvez fosse uma segunda chance. Não para ela, para mim. Uma chance de estar presente, de não fugir, de não deixar alguém sozinho quando a escuridão aperta. Você está chorando.
A voz de Júlia me tirou dos pensamentos. Ela estava acordada, olhando para mim com aqueles olhos fundos, cansados. Passei a mão no rosto, estava molhada. Nem tinha percebido. Desculpa, eu só estava pensando. Na sua esposa? Olhei para ela, surpreso. Como você sabe? Você usa aliança, mas é velha, gasta e tem um jeito de quem carrega peso. Ela se ajeitou no banco, gemendo baixinho. Sei reconhecer, também carrego. Há quanto tempo? Perguntei. 3 anos. Câncer. Foi rápido. Sinto muito. Eu também. Ela ficou em silêncio por um momento. Ela estaria orgulhosa de você, pelo que você está fazendo por mim. Balancei a cabeça. Não sei. Acho que ela era com raiva, dizendo que eu me meto em confusão aonde eu vou. Júlia sorriu. Foi um sorriso pequeno, triste, mas genuíno. Ela tinha razão. Tinha. Respirei fundo. Mas eu não estava lá quando ela precisou, então, dessa vez eu preciso estar. Júlia estendeu a mão e tocou de leve no meu braço. O ferido. Doeu, mas não recuei. Você está aqui agora, disse baixinho. É o que importa. Não respondi. Só continuei dirigindo. Mas alguma coisa no peito, algo que estava apertado há 3 anos, afrouxou um pouco. Não muito. Só o suficiente para eu conseguir respirar sem sentir que estava me afogando. Me conta sobre ele, pedi depois de um tempo. Sobre Diego. O que ele fez com você? Júlia ficou em silêncio. Achei que não fosse responder. Mas então, devagar, as palavras começaram a sair. Conheci ele numa rodoviária. Eu tinha 19 anos, tinha fugido de casa. Meu padrasto parou, engoliu seco. Não importa. Eu estava sozinha, sem dinheiro, com fome. Ele apareceu, ofereceu ajuda, comida, um lugar para dormir. Parecia um anjo, mas não era? Não, nunca foi. Ela apertou a barriga. No começo foi bom. Ele cuidava de mim, me dava coisas, roupa, perfume, comida. Mas aos poucos foi mudando. Ficou possessivo, ciumento. Eu não podia falar com ninguém. Não podia sair sozinha. Não podia nem olhar para outro homem. E quando eu desobedecia, não precisou completar. Eu sabia. Via nas marcas nos braços dela, nos hematomas velhos, já amarelados, que apareciam quando a luz batia de certo jeito. Por que você não foi embora antes? Tentei. 3 vezes. Sempre me achou. Sempre me trouxe de volta. Dizia que eu era dele. Que ninguém mais me queria. Que eu não era nada sem ele. Lágrimas escorriam de novo. E no fim, comecei a acreditar. E o bebê? Júlia limpou o rosto com as costas da mão. Foi numa noite que ele bebeu demais. Dormiu cedo. Eu saí. Fui num bar ali perto. Só queria sentir que ainda era humana, sabe? Que ainda existia. Conheci um cara, Pedro, bonito, gentil. A gente conversou, bebeu e aconteceu. E aconteceu. Ela soluçou. Eu sabia que era errado, sabia que ia dar problema. Mas naquela noite, por algumas horas, eu me senti viva de novo. Me senti querida. E isso valeu tudo. Diego descobriu. Descobriu, não sei como, mas descobriu. Começou a me bater mais. Dizia que eu era uma vadia, uma sem vergonha. Quando descobriu que eu estava grávida, enlouqueceu. Disse que o bebê não era dele, que eu tinha que tirar. Ela olhou pela janela perdida. Eu disse que não. Pela primeira vez, disse não. E ele decidiu que se eu não tirasse, ele faria sumir, junto comigo. O ódio subiu pela garganta, amargo, quente. Apertei o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Ele não vai encostar em você de novo, prometi. Nem no seu bebê, eu juro. Júlia me olhou. E pela primeira vez, desde que a tirei daquele buraco, vi algo além de medo nos olhos dela. Vi esperança. Foi quando as luzes surgiram no retrovisor, amareladas, fracas, crescendo rápido, uma caminhonete marrom. Ele voltou, sussurrou Júlia, o pânico explodindo de volta. Renan, ele voltou, olhei para o velocímetro,
80, 85, acelerei mais, 90. O caminhão sacudia, reclamava, mas obedecia. As luzes ficavam mais perto, mais perto. Diego não vinha devagar, vinha para cima, com tudo. E a estrada à frente não tinha ninguém, nenhuma luz, nenhum socorro. Só nós, ele e a escuridão. Continuo com o capítulo 7? Continue capítulo 7. A tempestade. A caminhonete colou no para-choque traseiro. Tão perto que eu via Diego através do para-brisa, os olhos fixos, o rosto iluminado pelos faróis do meu caminhão refletidos no retrovisor. Ele não piscava, não desviava, só vinha, implacável. Segura firme, gritei para Júlia. O impacto veio forte, metal contra metal. O caminhão sacudiu violentamente. Júlia gritou, as mãos voando para o painel. Consegui manter o controle, mas o coração quase saiu pela boca. Diego acelerou de novo, bateu outra vez, mais forte. O caminhão derrapou um pouco para a direita, as rodas traseiras guinchando no asfalto. Puxei o volante corrigindo, acelerei mais, 100 km por hora. O motor urrava, protestando. Não foi feito para isso. Estava velho, cansado, igual a mim. Ele vai matar a gente. Júlia chorava, a voz sufocada pelo pânico. Vai nos tirar da estrada. Olhei em volta procurando saídas. A estrada cortava um trecho de morro. De um lado, barrancos rochosos subindo. Do outro, descida íngreme para o vazio, sem acostamento, sem saída. Se eu perdesse o controle agora, a gente rolava morro abaixo e não sobrava nada. Diego acelerou de novo. Colou do lado esquerdo, tentando emparelhar. Vi a janela dele descer. E então vi o braço aparecendo, segurando algo. A faca. Ele não ia só nos tirar da estrada. Ia nos esfaquear enquanto a gente dirigia. Virei o volante bruscamente para a esquerda. O caminhão bateu na lateral da caminhonete. Diego perdeu o controle por um segundo, a caminhonete derrapando, saindo da pista, mas não caiu. Recuperou. Voltou com mais raiva. Renan! Júlia apontou para frente. Curva fechada, placa amarela avisando. 30 km por hora recomendado. Eu estava a 110, pisei no freio, as rodas travaram. O caminhão cantou pneu, começou a derrapar de lado. O mundo girou. Vi o barranco vindo em nossa direção. Soltei o freio, acelerei de novo. O caminhão obedeceu, patinou, chiou, mas entrou na curva. De lado, quase tombando, mas entrou. Diego não teve a mesma sorte. Ele veio rápido demais. Tentou frear, mas a caminhonete velha, leve, sem carga, não respondeu. Derrapou. Saiu da pista. Por um milésimo de segundo, achei que fosse rolar morro abaixo. Mas as rodas dianteiras pegaram na terra, frearam e a caminhonete parou na beirada, fumegante, torta. Não olhei para trás. Acelerei, saí da curva, entrei numa reta. O caminhão voltou a ganhar velocidade. 80, 90, 100 de novo. Júlia respirava em curtos, rápidos, ofegantes. A mão apertada na barriga, o rosto contorcido. Tá doendo? Perguntei sem tirar os olhos da estrada. Muito. Contração? Não sei. Acho que sim. Ela gemeu, se curvando para frente. Renan, eu não posso ter esse bebê agora. Não aqui. Não assim. Não vai ter. A gente está quase em Barreiras. Aguenta mais um pouco, por favor. Olhei no retrovisor. As luzes da caminhonete tinham sumido. Talvez ele tivesse quebrado. Talvez tivesse desistido. Talvez... Um trovão explodiu no céu. Forte, seco, rasgando a noite. Olhei pela janela. Nuvens negras cobriam a lua. O vento tinha virado, soprava forte, empurrando o caminhão de lado. E então veio a primeira gota, depois outra, e de repente uma parede de água desceu sobre nós. Chuva forte, pesada, daquelas que não deixa ver um palmo à frente. Os limpadores trabalhavam no máximo, mas não davam conta. A estrada virou um borrão cinzento. Diminuí a velocidade. 60, 50, 40. Não tinha escolha. Não para, pediu Júlia. Por favor, não para.
Não vou parar. Mas a estrada parou por nós. À frente, através da cortina de chuva, vi algo atravessado na pista. Grande, escuro. Pisquei tentando focar. Uma árvore tinha caído, bloqueando os dois sentidos. Não tinha como passar. Freei. O caminhão derrapou na água, aquaplanou, finalmente parou a poucos metros do tronco. Bati no volante, soltando um palavrão alto. Não! Júlia começou a chorar. Não, não, não! Peguei o celular, olhei. Uma barrinha fraca. Liguei para a polícia de novo. Alô? Alô? Chiado. Estática. Senhor? Tem uma árvore bloqueando a BR-020. Uns 40 quilômetros antes de Barreiras. A gente está preso aqui? Não, estamos. Vim. A ligação caiu. Tentei de novo, sem sinal. Olhei pelo retrovisor. Nada, só chuva, escuridão. Mas eu sabia que ele estava lá, em algum lugar, vindo. A gente precisa sair daqui, disse Júlia, a voz trêmula. Precisa esconder, no mato, em algum lugar. Você não aguenta andar, e essa chuva... Então vai você, me deixa aqui e vai, busca ajuda. Não vou te deixar. Renan, por favor, ele vai matar você e depois vai me matar. Se você for pelo menos um de nós... Não. Olhei para ela firme. Eu já deixei alguém que eu amava sozinha quando ela mais precisou. Não vou fazer isso de novo. Nunca mais. Júlia me olhou, lágrimas misturadas com chuva no rosto. Ela ia dizer algo quando outra contração veio, forte. Ela se dobrou, gritando, as mãos apertando a barriga com força. Respira. Devagar, dentro e fora. Segurei a mão dela. Quanto tempo entre uma contração e outra? Não sei. 5 minutos? Menos? Menos. Merda. O bebê estava vindo. Agora. No meio da BR-020, com uma árvore bloqueando a estrada, uma tempestade caindo do céu e um homem psicopata vindo nos matar. Perfeito. Foi quando vi as luzes de novo, no retrovisor, distantes ainda, mas vindo, devagar, cautelosas, amarelas e fracas através da chuva. Diego. Ele não tinha desistido. Nunca ia desistir. Olhei em volta, procurando algo, qualquer coisa. A chave de roda, pequena, insuficiente. O extintor de incêndio preso na parede, velho, talvez nem funcionasse. E o triângulo de sinalização, inútil. Mas atrás, na caçamba, tinha algo melhor. A corrente. Uso para prender carga, grossa, pesada, de aço. 6 metros. Não era uma arma, mas podia ser. Fica aqui, disse para Júlia. Tranca as portas, não sai. Não importa o que aconteça. O que você vai fazer? O que eu devia ter feito naquele buraco? Abri a porta. A chuva entrou, fria, violenta. Acabar com isso? Renan, não, ele vai te matar. Olhei para ela uma última vez, pro medo no rosto, pro bebê na barriga, por tudo aquilo que eu não consegui salvar antes, por tudo que eu podia salvar agora. Ou eu acabo com ele. Desci do caminhão, tranca a porta. A porta bateu atrás de mim. Ouvi a tranca clicando. A chuva me ensopou em segundos. Corri para o fundo do caminhão. Abri a caçamba. Peguei a corrente. O metal estava gelado, escorregadio, mas pesado. Sólido. As luzes ficavam mais perto. Enrolei uma ponta da corrente no braço. A outra deixei solta, arrastando no chão. Fui até o meio da estrada, entre o caminhão e a árvore caída. Entre Júlia e Diego. A chuva batia no rosto, embaçava a visão. O trovão ribombava. Os relâmpagos iluminavam tudo em clarões brancos e assustadores. E então a caminhonete parou. A uns 20 metros de distância. O motor roncando, os faróis me iluminando, cegando. A porta se abriu. Diego desceu, lentamente. Segurando a faca na mão direita, pingando água, sorrindo. Tá cansado de correr, velho? Não respondi. Só segurei a corrente mais firme. O coração batendo lento, pesado, mas firme. Diego deu um passo. 2, 3. Eu avisei. Avisei que você ia se arrepender. Talvez. Minha voz saiu rouca.
Mas se for para me arrepender, que seja fazendo a coisa certa. Ele parou, inclinou a cabeça, ainda sorrindo. Você não tem ideia do que é fazer a coisa certa. Aprendi hoje. Com uma moça que você tentou enterrar viva. O sorriso sumiu, e então ele correu. Continuo com o capítulo 8, final. Continue. Capítulo 8. O novo amanhecer. Diego veio como um animal, rápido, furioso, a faca levantada, pronta para descer no meu pescoço. Não tive tempo de pensar, só de reagir. Girei o corpo. A corrente rodou comigo, um arco pesado de metal cortando o ar. Acertou Diego no braço que segurava a faca. Ouvi o estalo. Osso? Metal batendo em metal? Não sei. A faca voou da mão dele, desaparecendo na escuridão. Ele gritou de dor, de raiva. Avançou mesmo assim, as mãos vazias tentando me pegar pelo pescoço. Era mais forte do que parecia, mais rápido. Me derrubou no chão molhado. O asfalto raspou nas minhas costas. Ele subiu em cima, as mãos apertando minha garganta. Não conseguia respirar. O mundo começou a escurecer nas bordas. Seus olhos estavam a centímetros dos meus, cheios de ódio, cheios de loucura. Ela é minha... Cuspia as palavras, gotas de saliva, misturadas com chuva caindo no meu rosto. Tudo nela. É meu. Minha mão tateou o chão. Procurando. Achou. Uma ponta da corrente. Puxei. Enrolei no pulso. E com toda a força que ainda tinha, acertei a lateral da cabeça dele. O aperto afrouxou. Diego caiu de lado. Tonto. Rolei para longe, tossindo, engasgando, puxando ar em golfadas desesperadas. Levantei, as pernas bambas, o mundo ainda girando um pouco. Diego já estava se levantando também. Ele vinha de novo, e de novo, como algo que não sabia parar, como se a dor não significasse nada, como se só existisse aquela obsessão doentia, aquela posse que corroía tudo. Preparei a corrente. Dessa vez, quando ele se aproximou, mirei as pernas. A corrente enrolou nos tornozelos, puxei com tudo. Diego caiu de cara no asfalto. O barulho foi seco, feio. Ele ficou parado por um segundo. Depois começou a se arrastar, em direção ao mato, aonde a faca tinha caído. Não podia deixar. Corri. Pisei nas costas dele com força. Ele gritou, tentou se virar, mas segurei firme. Acabou, disse, a voz saindo rouca, destruída. Acabou, Diego. Você perdeu. Ele riu, um riso molhado, engasgado, cheio de sangue. O nariz tinha quebrado na queda. Eu nunca perco. Cuspiu sangue no chão. Ela sempre volta. Elas sempre voltam. Não dessa vez. Foi quando ouvi as sirenes. Distantes, mas vindo, ficando mais altas. Azuis e vermelhas piscando através da chuva, refletindo nas árvores. 2 viaturas, depois 3, pararam atrás da árvore caída. Policiais desceram correndo, gritando ordens, as armas apontadas. No chão, mãos na cabeça, já! Levantei as mãos. A corrente caiu no chão com um barulho metálico. Ele é o agressor! Gritei, apontando para Diego. Ele tentou matar ela, tá lá no caminhão, grávida, precisa de hospital. Os policiais se dividiram. 2 vieram até Diego, já colocando algemas nele. Outros correram para o caminhão. Vi quando abriram a porta. Vi quando tiraram Júlia de lá. Ela gritava. As contrações vinham cada vez mais rápido. Um policial gritou no rádio pedindo ambulância. Urgente. Caí de joelhos. Cansado. Mais cansado do que jamais estive na vida. A chuva continuava caindo, mais fraca agora. O trovão já se afastava, a tempestade passando. Um policial veio até mim, me ajudou a levantar. O senhor tá ferido? Olhei para o braço. O corte tinha aberto de novo. Sangrava fresco. Também tinha um talho na testa que eu nem tinha sentido. E o pescoço? O pescoço parecia ter sido esmagado numa prensa. Tô vivo, é o que importa. Me levaram até uma viatura. Sentei no banco de trás, a porta aberta, tremendo. Não de frio, de tudo. Do medo que finalmente podia sentir, da adrenalina sumindo.
Do peso de estar vivo quando tudo poderia ter dado errado. Vi quando colocaram Diego na viatura. Ele olhou para mim. Um último olhar. Mas não havia vitória nele. Só vazio. Como se finalmente tivesse entendido que perdeu. Que Júlia nunca mais seria dele. Que esse tipo de posse, essa obsessão doentia, só levava a um lugar. O fim. A ambulância chegou 15 minutos depois. Tiraram Júlia do caminhão numa maca. Ela gritava, chorava, empurrava. O bebê estava vindo. Agora, ali mesmo. Corri até ela. Um paramédico tentou me impedir, mas Júlia segurou minha mão. Fica, por favor, fica comigo. Eu fico. Não vou a lugar nenhum. Subiram a maca na ambulância. Subi junto. Sentei do lado dela, segurando a mão. Os paramédicos trabalhavam rápido, tirando roupa, preparando equipamento, falando palavras técnicas que eu não entendia, mas entendia o medo no rosto de Júlia. E entendia que ela precisava de mim ali. Você vai ter que empurrar, disse a paramédica, uma mulher jovem de rabo de cavalo. Na próxima contração, você empurra com tudo, entendeu? Júlia assentiu, chorando. A contração veio. Ela empurrou, gritou, apertou minha mão com tanta força que achei que fosse quebrar os dedos, mas não soltei. De novo, mais uma vez, outra contração, outro grito, outro empurrão, e então, um choro, pequeno, agudo, perfeito. É um menino, anunciou a paramédica levantando o bebê. Pequeno, vermelho, coberto de sangue e vida. Um menino lindo, Júlia soluçou. Mas dessa vez não era medo, era alívio, era alegria, era tudo aquilo que ela não sabia que ainda podia sentir. Colocaram o bebê no peito dela, enrolado numa manta verde, os olhinhos fechados, os punhinhos cerrados, vivo, salvo, livre. Júlia olhou para mim, lágrimas escorrendo sem parar. Obrigada, sussurrou, por tudo, por me tirar daquele buraco, por não ir embora, por estar aqui. Segurei a mão dela, apertei de leve. Eu é que agradeço. A voz saiu embargada. Por me lembrar que ainda existe motivo para parar. Amanheceu. O sol subiu devagar, laranja e dourado, queimando as últimas nuvens da tempestade. Eu estava do lado de fora do hospital de Barreiras, sentado num banco de cimento, uma xícara de café frio na mão. Tinham limpado meus ferimentos, dado pontos no braço, passado pomada no pescoço. Ia doer por semanas, mas ia sarar. Algumas coisas saram, outras não. A gente aprende a viver com as duas. Júlia ficaria internada alguns dias. O bebê também, só para observação. Mas os médicos disseram que estava tudo bem. Saudável, forte. Um milagre, considerando tudo. A polícia pegou meu depoimento. Pegou o de Júlia. Diego foi preso. Tentativa de homicídio, cárcere privado, agressão. A lista era longa. Não ia sair tão cedo. Talvez nunca. E eu fiquei ali, olhando o sol nascer, ouvindo os pássaros voltando a cantar, sentindo o cheiro de terra molhada e começo. Peguei o celular, olhei para a foto de tela. Maria, sorrindo. Aquele sorriso de canto de boca que eu amava. Eu parei, sussurrei para a foto. Eu parei dessa vez. Você viu? O vento soprou, leve, quente. E por um momento, só um momento, senti como se ela estivesse ali, dizendo que sim, que tinha visto, que estava orgulhosa, que eu podia seguir em frente agora. 3 dias depois, Júlia recebeu alta. Saiu do hospital com o bebê no colo, um sorriso cansado no rosto e uma mala velha que uma assistente social tinha conseguido para ela. Eu estava lá, esperando. Você não precisava ter ficado, disse ela, mas os olhos diziam o contrário. Eu sei, mas quis. E agora? Você volta para a estrada? Olhei para o caminhão estacionado ali perto, velho, cansado, cheio de histórias. Tinha sido minha casa por 3 anos, meu refúgio, minha fuga. Mas talvez fosse hora de parar de fugir. Acho que vou dar um tempo, voltar para Goiânia, ver como é ficar parado por um tempo. Sorri. E você?
Tem para onde ir? Júlia balançou a cabeça. Não, mas eu vou dar um jeito. Sempre dou. Respirei fundo. Tomei uma decisão. Talvez louca, talvez certa. Não tinha certeza, mas tinha sentido. Tenho uma casa, grande, vazia. Olhei para ela. Tem um quarto de hóspedes que ninguém usa. Se você quiser, até se organizar, até achar seu caminho. Júlia me olhou, os olhos marejados de novo. Sério? Sério, sem compromisso, sem pressão. Só um lugar seguro. Até você conseguir voar sozinha. Ela abraçou o bebê com mais força, respirou fundo e assentiu. Obrigada. De novo. Sempre. Sempre. Repeti. Colocamos as malas no caminhão. O bebê no bebê conforto que a assistente social tinha emprestado e pegamos a estrada de volta. Mas dessa vez não estava fugindo, estava voltando para casa, para a vida, para o que vem depois da dor. A BR-020 se estendia à frente, mas não parecia mais uma fuga, parecia um caminho, um novo caminho. E pela primeira vez em 3 anos coloquei para tocar a música, a que eu evitava, a que Maria e eu ouvíamos juntos. Cantei, desafinado, baixo, mas cantei. Júlia olhou para mim e sorriu. Ela tinha bom gosto musical. Tinha. Sorri também. Tinha bom gosto para tudo. O bebê dormia no banco de trás. Júlia fechou os olhos, a cabeça encostada na janela, o sol batendo no rosto. E eu dirigi, quilômetro após quilômetro. Mas dessa vez não estava sozinho. Às vezes a gente salva alguém. Às vezes alguém salva a gente. E às vezes, no meio de uma estrada poeirenta, entre buracos e tempestades, a gente descobre que salvar e ser salvo são a mesma coisa. Que estar presente é a única coisa que importa. E que mesmo depois do luto, da dor, da escuridão, ainda existe luz. Basta a gente parar, olhar e deixar ela entrar. Fim. Se essa história te tocou de alguma forma, saiba que em algum lugar, agora mesmo, alguém está sozinho numa estrada, carregando dores que ninguém vê. Às vezes, tudo o que essa pessoa precisa é que alguém pare, que alguém veja, que alguém fique. Seja essa pessoa, sempre que puder. Porque no fim, é isso que nos mantém humanos. É isso que nos mantém vivos.